Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer uma reflexão sobre Israel e a pregação ao mundo. Logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Deus, nos dê a tua sabedoria, que tudo que fizermos seja para a tua glória. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Bom, vamos primeiro falar um pouco sobre Isaías capítulo 1, que diz o seguinte: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Ele está falando aqui, especificamente de Israel, né? A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Então ele fala assim, o que fazer em relação a vocês? A gente propõe obediência, vocês não obedecem, né? Permite-se que aconteça calamidades e ainda assim, na hora da calamidade, talvez alguns do povo até queiram mudar, mas depois voltam para o que é errado, né? Então ele coloca isso, né? Desde a planta do pé até a cabeça não há coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas. Então, ou seja, um povo que está espiritualmente doente. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas, a vossa terra os estranhos devoram. Então, ele fala, olha, uma série de coisas acontece com vocês, vocês continuam espiritualmente doentes, as pragas vêm, as doenças, a escravidão, uma série de coisas, vocês ainda continuam se rebelando. Nós vamos abordar um outro ponto também, né? Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E aí ele fala, né? Governante de Sodoma, ouça as palavras, vocês de Gomorra escutem a instrução. Então, para que me ofereça, para que me oferecem tantos sacrifícios, né? Algumas pessoas, inclusive, colocam isso como se fosse um momento em que o sacrifício já não fosse mais aceito por Deus. Não é essa a questão, né, que Deus está colocando aqui. O que ele fala é o seguinte: não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, ou seja, Deus está dizendo aqui, olha, não adianta vocês continuarem no erro e acharem que simplesmente vão vir aqui oferecer sacrifícios, né? E vai estar tudo bem. E nos dias de hoje é mais ou menos como o que as pessoas dizem, Jesus morreu por mim, então não importa o que eu faça de errado, né? Eu vou continuar errando e vou chegar até Deus e pedir perdão. E aí, é mais ou menos o que acontecia aqui, né? Ou seja, as pessoas estavam reunindo reuniões ou momentos em que elas iam comungar com Deus, com uma falta de vontade de realmente buscar uma mudança na vida, de lutar contra o erro, né? E aí ele fala, por isso quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliques as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E ele fala para se purificar. Obviamente ele não está aqui só falando da questão da maldade deles em fazer mal para alguém, no sentido de machucar ou coisa do tipo. Ele está falando de vários tipos de transgressão. E aí é interessante que muitas pessoas enfatizam o verso 18, né? Vinde então, argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Para que isso aconteça, nós temos que ir nos versos anteriores. Ele fala, lavai-vos, purificai, tirai a maldade, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Em outras passagens ele fala de uma série de outras coisas que precisa ser feita, em que ele fala, vocês precisam buscar obediência como um todo, em todos os aspectos. Aí sim, aí ele fala, aí sim vocês podem vir até mim e eu vou purificar-vos dos pecados que vocês cometeram. Ou seja, precisa haver um real interesse em mudança. Mas aí tem um ponto interessante também. Mas e a questão de Israel como o povo de Deus? Né? E os outros povos? Né? Como fica? Então Deus continuava insistindo com Israel rebelde e os outros povos? Né? Como ficavam os outros povos? Bom, primeiro ponto interessante, que inclusive eu fiz um estudo aqui uma vez, né, que comentei lá o termo mistura de povos, né? Que Israel foi formado, que dá a entender que mesmo quando Israel foi formado, já era um grupo de povos distintos ali.
né? Era um grupo de pessoas, ou seja, escravos que possivelmente foram escravizados ali no Egito e representavam vários outros povos, né? E não só o Israel, a descendência física ali. Então ali já havia uma mistura de povos. Mas um outro ponto também, outros dois pontos. Israel tinha que ser o exemplo para os povos. Ele tinha que pregar para os povos. Quando Deus fala com Israel, ele fala que os outros povos tinham que ver as ações do povo de Israel, ouvir o que eles tinham a dizer e se admirar com o que eles tinham em termos de espiritualidade, a ponto de dizer, nossa, quem tem um Deus tão chegado quanto esse tipo de coisa. Então o povo também tinha que pregar aos outros povos. Então não era simplesmente assim, vocês vão receber isso e vão, se quiserem, vocês vão pregar. Não, eles tinham que pregar aos outros povos também. E aí ele fala, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos, mas se resistirem, serão devorados pela espada. Voltarei contra ti a minha mão, né? E aí ele vai comentando. Porque se vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas. E o forte se tornará em estopa. Então Deus, ele sempre queria. O que nós vemos muitas vezes é que as pessoas colocam Deus como se ele tivesse dado uma liberdade de escolha quase que ilimitada para o ser humano. E, ao que me parece nas Escrituras, isso não acontece. A escolha sempre foi a seguinte: olha, tem um caminho bom e um caminho ruim. O caminho bom vai trazer coisas boas, o caminho ruim vai trazer consequências ruins, mas além disso vai haver injustiça também. A partir do momento que o ser humano resolver se enveredar pelo lado do pecado, vai haver injustiça. E não só aquele que peca vai ser punido, mas aquele que busca se livrar do pecado, ele também vai ser punido. Ele vai sofrer injustiças. Ou seja, Deus nos mostra que a partir do momento que o pecado entra no mundo, a única forma de não haver injustiça é o momento em que o pecado deixe de existir. Ou seja, para isso ele não pode permitir que haja pessoas que tenham interesse de se rebelar e fazer o que é errado. Então a liberdade nas Escrituras não é aquela liberdade de fazer o que quiser sem consequência alguma, né? Deus sempre fala, olha, um grupo de ações A, via de regra, vai trazer consequências boas, um grupo de ações B, via de regra, vai trazer consequências ruins. Ainda assim haverá injustiças, como ocorreu com Abel, como ocorreu quando falaram mal de Moisés e etc., e se rebelavam contra ele, como aconteceu quando profetas, líderes, homens e mulheres, sofreram injustiças por fazer o que era correto. Então Deus coloca isso, olha, então assim, fazer o bem você não vai estar livre de sofrer injustiças, mas a mão do Senhor estará com você. Mesmo nas injustiças que você vier a sofrer, a mão do Senhor estará com você, você tem a garantia da ressurreição e etc. Além do que, via de regra, quanto mais você buscar um ambiente de justiça, melhor vai ser para você. Então é basicamente isso que Deus coloca, né? Aí nós vamos lá em Deuteronômio 30. E será que sobrevindo a todas as coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto, e te recordares delas em todas as nações, para onde te lançar o Senhor, te converteres ao Senhor, conforme tudo que eu tenho ordenado, tu e os filhos, com teu coração, tua alma, então o Senhor te fará voltar do teu cativeiro, mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante. O Senhor Deus circuncidará o teu coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vivas. E ele porá todas as maldições sobre os teus inimigos. Converter-te-á, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Então abençoará que as suas mãos fizerem. Se vocês obedecerem aos mandamentos, decretos, de todo o coração, né? O que hoje lhe estou ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Então Deus está falando, olha, o que eu estou propondo aqui, esses vários decretos, mandamentos, que as pessoas falam, nossa, e Deus deu os mandamentos justamente para que o povo visse que não era possível obedecer. Isso é mentira. Isso não é o que está escrito nas Escrituras, pelo contrário. Ele fala, olha, eu dei isso aqui para que vocês consigam obedecer, não é difícil de fazer, nem está ao seu alcance. Então, qualquer pessoa que tenha dito isso não está falando conforme está aqui. Ele não pode ser considerado uma pessoa inspirada por Deus, que falou conforme Deus, porque Deus não ia dizer aqui que
para aquele povo que estava ao alcance dele, para alguém vir lá no futuro e dizer assim, não, Deus só deu os mandamentos para que as pessoas vissem que não era possível obedecer. Não é isso que Deus colocou, não é? Ele está dizendo, olha, isso está ao alcance de vocês para que vocês obedeçam. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e seu coração, por isso vocês poderão obedecer. E obedecer para que tenham vida. Então veja, quando a Bíblia constata que as pessoas não estavam obedecendo, ela não estava dizendo que era impossível obedecer, ela estava simplesmente constatando que as pessoas não estavam seguindo aquilo que Deus desde o começo falou que era possível seguir. Via de regra seguir, ainda que eventualmente viessem a transgredir. Ele falou, tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Ele fala, e hoje eu ordeno que vocês amem o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, seus estatutos, juízos, para que vivas e te multipliques, o Senhor teu Deus abençoe a terra para a qual você vai possuir. Porém, se o seu coração se desviar, você for seduzido, então vos declaro que certamente vocês vão perecer. Então veja, o foco sempre foi esse, olha, você obedece e as coisas vão melhorar. Ah, isso é uma barganha. Não, não é uma barganha. Isso é simplesmente a consequência da obediência. Então Deus fala, se você buscar não cobiçar o que é do próximo, se você não mentir, se você não furtar, se você honrar os seus pais, se vocês evitarem, se vocês forem leais uns aos outros nos relacionamentos, então isso vai trazer coisas boas. Agora, se vocês mentirem, se vocês adulterarem, se vocês fornicarem e por aí afora, vocês cobiçarem, obviamente isso vai trazer coisas ruins. E além disso, por vocês estarem se rebelando contra mim, eu vou permitir que haja calamidades. Então veja, ele fala, ó, existem coisas que vão ser consequências naturais da transgressão e existem coisas que o próprio Deus vai poder trazer, permitir como calamidade, como por exemplo, permitir que outros povos tomassem conta de Israel. Não é? E aí vem um outro ponto também, agora que nós precisamos ter em mente, que é a questão de Israel como o povo de Deus. E aí nós vamos finalizar com o caso de Jonas, Jonas capítulo 4. Jonas foi chamado por Deus para pregar e ele não queria. Né? Ele não queria ir. Ele sabia o quanto aquelas pessoas eram más e ele fugiu. E aí Deus foi atrás dele, né? Ocorreu lá um incidente, ele foi lançado ao mar, né? Um grande peixe, um grande mamífero, foi lá, ele ficou ali naquele animal, viu que era a intervenção de Deus, o fato dele estar vivo ali ainda, né? Orou a Deus ali dentro, ou seja, ele havia feito um pacto com Deus de ser o mensageiro de Deus, e aí, quando Deus falou para que ele fosse, ele fugiu, né? Ele foi por um outro caminho. Então, a Bíblia fala muito sobre isso, né? É melhor você não fazer um pacto do que você fazer e não cumprir. Então, se você não está disposto a cumprir, não faça pactos, né? Não faça promessas. Nesse caso, quando nós falamos em liberdade de escolha, não quer dizer que Deus vai nos deixar escolher em 100% dos momentos, em todos os momentos, sem intervir de alguma forma. Então, quando nós escolhemos e acontece muitas vezes alguma coisa que nos força a ir por outro caminho, aquilo pode ser Deus justamente nos auxiliando. Se nós pensarmos no que aconteceu com Jonas, Deus estava forçando Jonas a ir para o outro caminho, para quê? Para que Jonas refletisse sobre o que estava fazendo, para que Jonas tivesse a oportunidade de ser salvo. O caminho que Jonas estava escolhendo era um caminho que fatalmente o iria levar para a perdição. E Deus o levou para o caminho da salvação novamente. Não é? Agora, a escolha de Deus é sempre no sentido, olha, ou você faz o correto e tem benefício, ou você faz o que é errado e, via de regra, você vai ter, além de alguns benefícios materiais, você vai ter uma série de prejuízos. E aí, na conversa que Deus tem com Jonas, Deus fala, olha, qual é a razão de acontecer isso? E aí, Deus faz crescer uma planta, Jonas fica alegre com aquela planta, com a sombra que ela traz, então aquela planta se seca, né? E aí Jonas já estava chateado com tudo, ele fala, para mim seria melhor morrer do que viver, Deus fala para ele assim, você tem alguma razão para isso? Ele respondeu, sim, estou furioso a ponto de querer morrer.
E aí disse o Senhor. Ou seja, olha como Jonas já estava, né? Olha que situação que ele estava, como Deus tinha que trabalhar com ele também. E disse, Senhor, você teve compaixão da boboreira, na qual você não trabalhou. Agora, eu não vou ter compaixão da cidade de Nínive, onde estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda e também muitos animais. Ou seja, imagina quantas pessoas tinham ali, considerando homens, mulheres, crianças. E aí Deus fala, eu não vou dar oportunidade para que eles conheçam. Então, ou seja, isso mostra alguns pontos para nós. Isso mostra que Deus não destrói um povo antes de dar àquele povo a condição de se arrepender, inclusive daquela geração. Então, ou seja, o que nós podemos entender é que as gerações envolvidas, por exemplo, no dilúvio, tiveram a oportunidade, sim, de se arrepender. Um segundo ponto que nós vemos aqui é que fosse por meio de Jonas. E aqui a Bíblia nos mostra no contexto de Jonas 1 ao 4 que Deus insistiu com Jonas, mas se fosse o caso, se Jonas de toda forma não quisesse, Deus ia providenciar uma outra forma de alertar aquele povo, de alguma outra forma. Então nós vemos que, desde lá do começo, Deus escolheu pessoas. Ele escolheu pessoas pela disposição em obedecer. E essa escolha não estava vinculada ao local em que a pessoa nasceu, à descendência dela. Então, quando Deus escolhe Israel como um dos meios para que ele pregasse a mensagem, seria muito difícil imaginar que Israel fosse o caminho exclusivo, que as pessoas não tivessem oportunidade de se arrepender por outros meios. Agora, como nós combinamos essa informação? Então nós temos que Deus poderia utilizar pessoas em Israel para levar a mensagem para outros povos. Não havendo pessoas em Israel para levar a mensagem a outros povos, o próprio Deus providenciaria um meio de alertar aqueles povos, assim como ele fez no passado. Não há nenhum segredo nisso. Ele vai tentar ali alertar outros povos. O que acontece quando a gente vai olhar o contexto da Bíblia e etc.? Nós vemos que muitas vezes era difícil encontrar pessoas dispostas a obedecerem olhando todos os povos, todos os outros povos, era difícil muitas vezes encontrar pessoas obedecendo. Então, obviamente, Deus, a partir de um determinado momento, ele passa a escolher Israel como seu canal de transmissão da mensagem. Aqueles que quisessem se converter a Deus tinham que procurar o povo de Israel e se associar a ele, de alguma forma, ainda que fosse se associar e depois passasse a viver em outro local, mas seguindo aquilo que Deus estabeleceu ao povo de Israel. Mas, quando nós olhamos a história de Jonas e também outros momentos em que Deus age de outras formas lá no começo da Bíblia, não há nenhum indicativo que depois que Deus escolhe Israel, que se não houvesse alguém em Israel que transmitir a mensagem aos outros povos, que Deus simplesmente deixaria aqueles povos sem nenhuma mensagem. Não há nenhum indicativo disso. O que nós vemos é que existem indícios de semelhança da crença do Deus de Israel com outros povos, justamente porque o Deus que se mostrou a Israel é o Deus que se mostra desde Adão e Eva. Se ele se mostra desde Adão e Eva, haveria vestígios, de alguma forma, de crença desse verdadeiro Deus em outros povos também. A diferença é que, assim como Israel, não necessariamente igual, porque Israel pelo menos foi leal em manter a palavra escrita ali intacta, mas nós vemos que à medida em que Deus fosse falar para outros povos, os povos iam reagir de forma diferente a essa mensagem. Alguns iam deturpar essa mensagem, assim como hoje. Hoje o que nós vemos? As pessoas elas buscam interpretar a Bíblia segundo a conveniência do que é melhor para elas. Então, ela vai ler, por exemplo, um verso lá, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela não vai ler que muitas vezes até o contexto está dizendo ali que nenhuma condenação há para essas pessoas porque elas têm obediência. Não, ela simplesmente fala, não há nenhuma condenação, então eu posso fazer o que eu quiser, contanto que eu aceite Jesus como meu Salvador. Assim como nesse verso que nós lemos, não é? Que o seu pecado, ainda que seja como carmesim, se tornará puro como a lã. E aí a pessoa fala, não importa o que eu faça, se eu chegar até Deus e pedir perdão, não é isso que o texto está dizendo. No momento em que você se decidir se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, aí você terá perdão dos pecados. Então,
a gente percebe que existe uma dificuldade histórica em Deus transmitir alguma coisa, as pessoas aceitarem e retransmitirem aquilo da forma exata como Deus determinou que fosse transmitido. Então, o que eu acredito é que Israel fosse sim o canal aqui, e aí nós temos Israel em vários momentos diferentes, né? O Israel com quem Deus se manifestou ali para Moisés era um Israel diferente, de quando Josué estava idoso, de quando Isaías foi pregar, de quando Daniel foi pregar. Então, assim, são pessoas diferentes, são gerações diferentes, ainda que tivesse o mesmo nome, né? E aí nós falamos, assim, falando de Israel como um todo, né? Como todo o povo. E não necessariamente no sentido mais técnico, só o grupo de Judá, só esse grupo, aquele grupo, não, mas como o povo de Deus. O povo que Deus estabeleceu lá no princípio e a quem ele daria a condição, ou seja, o povo que quisesse ter aquela palavra escrita e se obedecer àquela palavra escrita seria o povo de Deus. A palavra que está ali, por exemplo, nos livros de Gênesis a Malaquias. Então, aqui esse povo passaria a ser, o que buscasse obedecer aquilo seria o povo que Deus daria bênçãos, daria benefícios, etc. Né? Então, esse seria o ponto. Então, eu acredito que duas coisas que eu considero prejudiciais na crença em relação a Israel achar que Israel esquecer que Deus fala com o povo desde Adão e Eva, e não só a partir de Israel. Segundo, que outros povos poderiam ter vestígios, sim, da atuação de Deus neles. Só que com um grande problema é que, assim como aconteceu com o povo de Israel, e no caso desses povos até pior, muitas vezes a mensagem pode ter, e provavelmente se deteriorou tanto, que já não se vê bons indícios ali da mensagem inicial que Deus transmitiu, ao contrário do que acontece com Israel, que nós vemos ali nas Escrituras, elas bem preservadas ali para transmitir exatamente o que foi transmitido. Por isso nós vemos alguns pontos de semelhança com a crença de outros povos, mas também uma imensidão de diferenças ali entre o que a Bíblia prega e o que esses outros povos falam com relação a Deus, né? E então, assim, por exemplo, Deus, se não houvesse ninguém ali dentro do povo de Israel apto a pregar, né? Então possivelmente Deus permitiria que a mensagem alcançasse outros povos de outra forma. No entanto, o que a Bíblia mostra para nós é que geralmente, mesmo que não fosse um profeta exatamente, que sempre havia alguém, né? Sempre havia um grupo pequeno que fosse remanescente disposto a obedecer a Deus, e provavelmente Deus usava essas pessoas para transmitir a sua mensagem para outros povos também. Então é basicamente isso que entendo, né? E por que Deus quis preservar especificamente Israel? Aí só ele sabe, né? Agora o que nós sabemos é que Israel não perdeu o seu direito como povo de Deus em nenhum momento, nem quando teoricamente teria rejeitado Jesus, ou apedrejado Estevão. Em nenhum momento a Bíblia coloca que Israel perderia, né? O próprio Deus diz que ele não rejeitaria o seu povo para sempre. Ou seja, em nenhum momento Israel perderia a sua posição de aqueles que preservam os mistérios, os oráculos divinos, a mensagem divina. Então Deus continuou permitindo que Israel preservasse a sua palavra, que foi dada ali de Gênesis a Malaquias, para outros povos. E aí Jesus teria vindo e se apresentado como o Messias, ou seja, alguém profetizado naqueles escritos e que não se voltaria contra eles, né? Por isso é importante nós termos isso em mente também, que qualquer mensagem de Mateus a Apocalipse, ela não pode contradizer o que está de Gênesis a Malaquias, né? Não existe isso de a verdade progressiva, então algo que estava diferente lá é justificado aqui por causa disso e daquilo. Não pode contradizer, né? Nós podemos, assim como quando Jesus fala da questão do divórcio, ele fala de uma diferença no próprio escrito. Ele fala, olha lá no começo, que você vai ver que a ação de Deus, ela foi diferente no que diz respeito a um homem e uma mulher. Então aí Jesus está usando o próprio escrito para mostrar, olha, o que prevalece, tem que prevalecer é aqui, essa é a vontade inicial de Deus. O que ocorreu depois, ocorreu por causa da dureza do coração do povo. Então, é diferente de você chegar e a Bíblia dizer assim, que o mandamento leva à vida,
e que é possível obedecer, e alguém lá na frente dizer que o mandamento leva à morte e que é impossível obedecer. Obviamente, isso é uma contradição, né? Ou seja, o próprio Deus transmitiu a mensagem para Moisés e alguém se diz inspirado pelo mesmo Deus e seguindo aquilo que foi dado a Moisés, mas ao mesmo tempo fala o contrário, não tem condição disso, né? Então, por isso que nós percebemos essa questão de que existe uma falha nessa visão de como Deus se manifestou. Então, Deus se manifestou a outros povos antes de Israel, se manifestou a outros povos depois de Israel. Israel foi escolhido como aquele a transmitir a mensagem de Deus. Provavelmente em todas as gerações houve algum tipo de remanescente, algum tipo de pessoa que Deus pudesse usar para transmitir a mensagem, mesmo que essa pessoa em algum momento ela viesse a cair, ela poderia em algum momento ser usada ali como ponto de transmissão da mensagem de Deus, que Deus poderia usar para levar a mensagem a outros povos, e quando, caso não viesse a haver em alguns momentos, o próprio Deus se encarregaria de levar a mensagem para outros povos. E isso nos serve de alerta, porque assim como ocorreu lá naquela época, principalmente na época do dilúvio, que daquela quantidade de pessoas, só 8 estavam dispostos a fazer a vontade de Deus, isso pode acontecer em qualquer época. Então, veja que muitas vezes, não só dentro de Israel era difícil encontrar remanescente, mas no mundo inteiro, olhando para o mundo inteiro, Deus tentando fazer com que alguém se convertesse no mundo inteiro, essa dificuldade poderia acontecer. E hoje nós vemos muito isso nos nossos dias. As pessoas elas têm uma necessidade enorme de adaptar o evangelho às suas vontades, né? Ah, não, um Deus de amor não faria isso, um Deus de amor não faria aquilo, um Deus de amor não puniria dessa forma, um Deus de amor sabe as dificuldades que eu tenho em obedecer, então por mais que eu desobedeça, ele sempre vai ter misericórdia de mim. Então, ou seja, são as pessoas querendo adaptar Deus à sua própria vontade, quer dizer, não são elas que têm que ser transformadas de acordo com a vontade de Deus, é Deus que tem que se adaptar à vontade delas. Então aí por aí a gente percebe que por mais que haja milhões de pessoas ou bilhões de pessoas dizendo servir a Jesus Cristo, talvez a quantidade de pessoas que realmente estejam dispostas a se arrepender e converter e realmente negar-se a si mesmos, fazer a vontade de Deus, seja muito pequena, né? Tanto dentro daqueles que conhecem as Escrituras, como dentro daqueles que não conhecem as Escrituras e a quem Deus concede de alguma forma a oportunidade de aprender algo a respeito dele. Deus abençoe, espero que tenha sido útil para a nossa reflexão. Obrigado, Deus, por mais uma mensagem que o Senhor nos concedeu. Livre-nos de todos os males, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.